sabe me dizer o que é isso daqui? É uma lima rotatória fraturada. E o fragmento dessa fratura tá aqui, ó. Se isso acontece na clínica, vai estar onde? Vai estar dentro de um dos condutos, muito provavelmente. É que felizmente eu estou no laboratório, né? Então eu tenho aqui marcado em um dos canais mesiais onde ocorreu a fratura desse instrumento. E esse instrumento fraturou ainda onde? Aqui, ó, ultrapassando um pouco a região, ó, se eu passo a lima aqui, ó, ela trava, ultrapassando um pouco a região de forame, certo? Que é uma situação bem delicada, né, quando essa fratura ultrapassa o forame, não só pela posição do fragmento, mas também pela posição assim em terços, né, que é o terço mais apical, mas também costuma ser uma região pós-curvatura, certo? Muito bem, e na ocorrência de uma fratura, qual que tem que ser, agora eu vou falar para você, vou dar dica, assim, qual que tem que ser uma das suas primeiras preocupações? Vamos supor aqui que, nesse caso, vamos pegar o nosso colega aqui de exemplo, tá? Então, fraturou, ultrapassando o forame, vamos falar que não teve jeito, não foi feito trespasse, não foi feito remoção. Aliás, melhor remoção que a gente tem de lima no canal é removê-la inteira, né? Sem fraturar. Isso é o melhor cenário possível, não dá para romantizar a fratura, a remoção de fragmento, não dá para banalizar, falar que, nossa, né, eu sou o as da remoção de fragmento. Por quê? Todo profissional, por mais habilidoso que ele seja, vai desgastar a estrutura sadia em algum grau, tá? Ainda que seja ali de uma forma bastante sutil, vamos pensar na pessoa mais treinada do planeta, ainda assim ela vai desgastar minimamente, né, uma região ali de dentina que não precisaria ser desgastada. Então, sempre o cenário, o melhor cenário é para remover esse instrumento de dentro do canal sem que tenha havido fratura alguma. No entanto, fazemos endodontia, que é fratura de instrumento, só acontece com quem faz tratamento endodôntico, tá? Existem realmente fatores que podem predispor à ocorrência dessa fratura. Sem sombra de dúvidas, a gente, como profissional, do outro lado, a gente tem que estar extremamente treinado, conhecer as estratégias primeiro e praticar, colocar em prática clínica e treinar as estratégias no dia a dia. Para quê? Para minimizar a ocorrência de uma fratura de instrumento, tá? E a gente tem essas estratégias aqui mesmo, eu já falei algumas vezes, essa semana aqui, na quarta-feira à noite, a nossa live, né, que acontece pelo Zoom, que a gente distribui os links lá através da nossa Endolovers VIP List. Se você não está cadastrado ainda, você clica, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para Endolovers VIP List, porque nessa quarta-feira a gente vai conversar um pouco a respeito de acidentes e complicações, né? Algumas dúvidas que a gente costuma receber aí que realmente, né, a parte dos acidentes e complicações, essas intercorrências, elas acontecem e a gente trabalha sempre no sentido de minimizar. E aí sim, lançando mão então dessas estratégias e práticas clínicas, certo? Uma vez que esse fragmento está lá, né? Então aconteceu a fratura, o fragmento ficou. Vamos supor que então não foi removido, não foi ultrapassado, o fragmento ficou ali, então aquela região de fragmento, ela não vai ser nem instrumentada, nem preparada de maneira adequada e nem obturada, concordam? Muito bem, aqui a gente tem então uma lima que está aí mais ou menos no terço apical, inclusive ultrapassando um pouco a região de forame. Vamos pegar esse nosso paciente aqui. Aí eu pergunto para você, diante de um caso como esse aqui, qual que é então uma das principais, se não assim, uma primeira preocupação que eu tenho que ter na minha cabeça? Qual a outra profissão que eu vou seguir? Porque eu já, né, depois dessa, eu falo assim, poxa vida, eu já quando fraturei, uma das primeiras vezes que eu fraturei instrumento, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da vida? Acabou minha carreira na endodontia, né? Eu gosto muito de trabalhar com meu pai no sítio, dirigindo trator, enfim. Aí a gente busca alternativas, né? Tamanho o nervoso, a ansiedade, o desespero que eu fiquei naquele momento. E depois você percebe, fala, poxa, pera lá, não sou a única, faço parte aqui de todo um time de profissionais que realmente, né? Muitas vezes são profissionais que são extremamente cuidadosos, são treinados e tudo mais, tem todo um comprometimento com o paciente, tem instrumental adequado, sabem as práticas, boas práticas clínicas, e ainda assim, né, às vezes pode acontecer. Mas a principal preocupação, eu comecei a entender com o passar dos anos, e hoje eu vejo isso de forma muito clara, eu vejo o quanto que isso muda tudo, muda toda a história a partir daquela fratura, que a principal preocupação naquele momento não tem que ser
né? Não sou eu, não é a minha carreira, por mais que eu vou ter que estar ali para resolver, né, e tudo mais, mas não é isso. O principal envolvido é o paciente, tá? Então, nessa hora, bota na sua frente ali, ó, o seu foco total é o paciente, tá? Então, você está preocupado nessa hora e você está comprometido, não é nem preocupado, mas você está comprometido desde aquele momento que esse paciente chegou e sentou na sua cadeira, até o momento que você vai trazer uma solução para ele, você está comprometido com a saúde dele, saúde e bem-estar, ok? Porque você coloca essa intenção na frente, todo o resto fica fácil. Fala, opa, pera lá, o que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? Eu vou me guiar pelo que é melhor para a saúde do paciente. Então, se naquela hora, vamos supor, naquela hora, o melhor é eu encaminhar esse paciente para um colega, porque, enfim, eu já sei que é um colega que, esse caso aqui, vamos supor que esse paciente esteja com sintomatologia, esteja com dor, e, poxa, vai valer a pena que um risco a mais para remover, só que não sou nem eu que removo, vou encaminhar para o colega, joia, é isso que você vai fazer. Se por acaso esse paciente está assintomático, totalmente assintomático, então você vai, né, não vai mexer, conversa com o paciente, vai obturar assim e vai iniciar uma preservação, joia. No meio disso tudo, então, o que é o principal? A comunicação que você vai ter com o seu paciente, tá? Então, se tem uma mensagem que eu posso deixar para você aqui hoje, se vou ficar extremamente feliz se você já conseguir absorver, é assim, diante de uma fratura de um instrumento, se preocupe assim, se comprometa, né? Não se preocupe, se comprometa a fazer da melhor forma possível uma boa comunicação com o paciente, tá? Então, colocou a intenção ali de que o seu interesse principal é a saúde e o bem-estar dele, essa comunicação, ela vai se tornando cada vez mais fluida, tá? E uma boa comunicação neste momento vai ditar muito do que vai acontecer depois. Por quê? Qual que é a mensagem que você, se eu posso também aqui sugerir, né? Nessa bagagem que eu trago, do que eu já pude acompanhar, essa mensagem que você vai deixar para o paciente, também deixe uma única mensagem extremamente clara, que é o seguinte: independente do desfecho que aquele caso tiver, ou seja o fato dele continuar as preservações com você e tá tudo bem, não precisar de nenhuma intervenção a mais em momento nenhum, joia. E se você, por acaso, né, em algum momento for detectado, às vezes alguma lesão associada, uma fístula ou uma sintomatologia, seja lá o que for, que requeira outro procedimento, seja uma apsectomia, ou seja até mesmo, vamos pensar num pior cenário possível, a perda desse elemento dentário, uma reabilitação eventualmente por implante, o fato é, tá claro para o paciente que independente do desfecho que esse caso, que esse dente dele tiver, você vai ser o profissional que vai acompanhá-lo nesse período, tá? Então você vai estar com ele do início ao fim. Se, né, não acontecer nada, especialmente se a gente pensar no impacto, né? Vamos pensar em prognóstico, no impacto desse fragmento aqui no prognóstico, se a gente considerar, a gente pode até, aliás, a gente vai falar a respeito disso na nossa live do Endolovers VIP List na quarta-feira às 7 horas da noite, ok? A gente vai conversar a respeito de quais são os fatores que impactam, por exemplo, um prognóstico durante uma fratura de instrumento. Mas vamos pegar aqui, tá em terço apical. Terço apical, se você pensar, a menor parte do conduto que não foi tratada não foi obturada. Por quê? Terço médio, terço cervical, e que normalmente são terços mais, tendem a ser terços mais contaminados, se a gente considerar um caso de necrose, foram preparados e obturados. Então pode ser, né, o impacto num prognóstico esperado de uma fratura de instrumento em terço apical, ele realmente é um impacto mais reduzido do que se, por exemplo, essa lima ficasse ali em terço médio. Pô, ficou em terço médio, como é que você vai, né, deixar metade do conduto ali sem preparo, sem obturação e considerando, logicamente, um caso aí já de necrose, né, que existe uma contaminação já muito maior. Então, aqui nesse cenário, né, qual que seria a nossa ideia de seguir na preservação, né, e logicamente, preservação, gente, você tem que ser extremamente proativo como profissional. Tá? Porque o paciente, especialmente se ele estiver bem e não estiver com dor, ele vai esquecer, entendeu? Vai falar, não é que ele não liga para você, ele não é formado em odontologia, ele não tem como, às vezes naquele momento, ter uma ideia tão real quanto você da importância e necessidade desse acompanhamento. Então, por isso, você, extremamente proativo, na hora que esse paciente
vai, né, pô, obturei, restaurei, tá tudo certo, o paciente vai para casa e vamos começar as preservações. Ele já sai do seu consultório com o primeiro retorno agendado, tá? Sei lá, 3, 6 e 12 meses. Eu gosto de fazer isso durante o primeiro ano, né, salvo alguma exceção aí em função de uma especificidade do caso, mas via de regra 3, 6 e 12 meses, ainda que no terceiro mês a gente acabe tendo um retorno que seja muito mais clínico do que parâmetros radiográficos que eventualmente a gente pode ainda não ter, né, uma alteração tão significativa, certo? Então, se você sair daqui hoje com essa mensagem, né, que aconteceu uma fratura de instrumento, primeira coisa que você vai se preocupar é o quê? Em ter uma boa comunicação com o paciente. Isso, lembrando ali que você está comprometido, acima de tudo, com a saúde e bem-estar desse paciente, certo? Quando você age dessa forma, você genuinamente começa a se preocupar, né? Assim, primeiro com a saúde dele, que ele está ali, confiou, né, em você, a saúde dele naquele momento, sem sombra de dúvidas, isso tende a ter, né, tende a ser recebido de forma muito positiva também para um paciente, tá certo? Então, se você se interessa até por esse tema, né, a respeito de acidentes e complicações, a gente vai conversar um pouco mais, né, a respeito aí de algumas dúvidas principais que a gente recebe sobre na quarta-feira, às 7 horas da noite, tá? Então, essa semana a live vai ser na quarta-feira e não na quinta, porque na quinta a gente já começa o nosso curso de controle de dor e endodontia. Se você não está inscrito ainda, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link para você poder fazer sua inscrição, porque se você fizer a inscrição até quarta-feira ainda, né, que é a véspera do início do curso, a inscrição você consegue realizar em valor promocional, ok? Se você fizer dia 25 ou depois disso, o curso vai estar lá, dá para se inscrever depois, mas aí realmente não tem como a gente fazer mais inscrição por esse link do valor promocional. Aí é o valor normal, que vale pra caramba também, mas se você já tem a intenção aí de fazer, né, de com certeza criar uma vida na endodontia, onde você faça uma endodontia mais tranquilo, seus pacientes vejam valor no seu tratamento, e isso, querendo ou não, né, é muito importante pra gente, quando a gente faz um bom trabalho, tem reconhecimento e tem retorno, né, e não tem só dor de cabeça na endodontia, que em um momento da minha vida isso foi extremamente presente, era dor de cabeça demais para retorno e reconhecimento de menos, né? Então, e aí eu vi que o negócio não era só algo que eu aprendia em algum curso de especialização, né? Ainda por melhor que fosse, em nenhuma imersão em nada disso, foram outras coisas aí que foram aprendidas com muita cabeçada também no meio do caminho, muito dinheiro desperdiçado muitas vezes e muita cabeçada aí até acertar, mas hoje é muito bacana que eu consigo ensinar isso de uma forma muito objetiva e sem esse desperdício de dinheiro e sem perda de tempo também. Claro que você pode falar, não, Fernando, eu prefiro demorar 10 anos, tomar cabeçada, ter muita dor de cabeça ainda, enfrentar muito estresse que eu não preciso, para talvez eu chegar, né, nessas conclusões que você chegou aí, né, e ter toda ter tudo isso por minha conta, chegar a essas conclusões por minha conta, você pode contar aí, logicamente, com a minha ajuda, eu vou ficar extremamente feliz, a galera que já está aí, né, na área de membros, está aí na expectativa para a gente começar na quinta, então vamos com tudo, tá certo? Pessoal, um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.